Aquilo que mais rejeitamos em nós mesmos é precisamente o que nos torna completos. Pare e reflita sobre essa afirmação por um momento. Parece paradoxal, não é mesmo? Como algo que negamos, escondemos e combatemos poderia ser a chave para nossa inteireza? Estudos em psicologia profunda revelam que 80% dos conflitos recorrentes na vida adulta são projeções não reconhecidas da própria sombra. 80%. Isso significa que a vasta maioria das suas brigas repetidas, das suas frustrações inexplicáveis, dos seus relacionamentos que sempre terminam da mesma forma, pode estar ligada a algo dentro de você que você recusa olhar. Agora imagine descobrir que a pessoa que você mais critica é, na verdade, um espelho dos aspectos que você enterrou vivo dentro de si. Aquele colega arrogante que te irrita profundamente, aquele familiar preguiçoso que te tira do sério, aquela pessoa egoísta que você não suporta. E se eu te dissesse que eles não são o problema? E se o desconforto que você sente não vem deles, mas de uma parte sua que você trancou no porão da sua psique há tanto tempo que esqueceu até que ela existe? Foi Carl Jung, psiquiatra suíço, quem nos trouxe entre as décadas de 1910 e 1950 um dos conceitos mais revolucionários da psicologia profunda: a sombra. Jung chamou de sombra aquela dimensão da nossa personalidade que contém tudo aquilo que consideramos inaceitável, vergonhoso ou perigoso em nós mesmos. E aqui está o ponto crucial. Não se trata apenas de defeitos reais. A sombra guarda também potenciais de grandeza que foram reprimidos porque não cabiam na imagem que construímos de nós mesmos. Jung cruzou esse conhecimento ancestral da psique humana com o que hoje a neurociência contemporânea confirma através de estudos sobre viés de confirmação e mecanismos de defesa do ego. O cérebro literalmente gasta mais energia reprimindo conteúdos inconscientes do que integrando-os de forma consciente. A tese central deste encontro é simples, mas profundamente transformadora. A paz interior não vem de eliminar nossos defeitos, mas de integrá-los conscientemente ao mapa completo de quem somos. Você não precisa se tornar perfeito, você precisa se tornar inteiro. E essa jornada, meu amigo, minha amiga, é precisamente sobre isso. Porque só atravessando a escuridão interior, chegamos com a consciência iluminada pelo saber. Vamos começar pelo problema. E o problema é mais sério e mais comum do que você imagina. Pense naquela pessoa que explode com raiva do nada. Um comentário inocente, uma situação banal e, de repente, é uma tempestade emocional desproporcional. Depois, quando a poeira baixa, essa mesma pessoa olha para trás e mal reconhece o próprio comportamento. Não sei o que deu em mim, dizem. Isso não é típico de mim, justificam. Mas é típico sim. É a sombra, é aquela raiva acumulada durante anos, reprimida porque pessoas boas não sentem raiva e rompendo de forma descontrolada porque nunca foi reconhecida, nunca foi integrada, nunca foi dada a ela uma expressão saudável. Ou então observe os padrões de autossabotagem nos relacionamentos. Você conhece alguém assim? Talvez você mesmo seja assim. Sempre escolhe o parceiro errado, sempre termina da mesma maneira, sempre repete o mesmo ciclo de esperança, decepção e término. É como se houvesse um roteiro invisível sendo seguido e você não consegue enxergar quem escreveu esse roteiro. A sombra escreveu. Aquela parte de você que aprendeu lá atrás, na infância, que amor significa sofrimento, ou que você não merece ser feliz, ou que proximidade é perigosa. Essa parte não foi embora só porque você cresceu. Ela continua ali, nos bastidores, dirigindo suas escolhas. No campo social, o problema se manifesta de outra forma igualmente reveladora. Você já reparou como certas pessoas te irritam de um jeito muito específico? Não é uma irritação genérica, é uma revolta visceral. Aquela pessoa arrogante te tira completamente do sério. Aquele familiar preguiçoso desperta em você um julgamento feroz. Aquela pessoa egoísta te provoca uma indignação desproporcional. Por que será? Porque essas pessoas estão fazendo algo que você se proíbe completamente de fazer. Elas estão expressando um aspecto que você enterrou tão fundo que nem sabe mais que ele existe em você. Deixe-me usar uma analogia estendida para clarear isso. Imagine sua psique como uma casa completa, com todos os cômodos. Porém, desde muito cedo, você aprendeu que certos cômodos dessa casa são inaceitáveis. Talvez seus pais tenham dito que sentir raiva era feio, talvez a sociedade tenha ensinado que ambição é ganância, talvez as suas experiências tenham mostrado que vulnerabilidade leva a dor. Então você fez o que qualquer criança faria. Trancou esses cômodos,
jogou tudo que era ruim para o porão e trancou a porta com chave. Mas aqui está a segunda camada da analogia. O conteúdo do porão não desaparece. Mesmo trancado, ele continua influenciando a casa toda. Você sente cheiros estranhos, ouve sons à noite. A estrutura da casa começa a enfraquecer porque você não está cuidando de partes inteiras dela. Você passa na frente daquela porta trancada e sente um aperto, uma ansiedade inexplicável. Gasta uma energia enorme vigiando aquela porta, garantindo que ela nunca se abra, que ninguém descubra o que tem ali dentro. E a terceira camada. Quanto mais você tranca, mais o conteúdo apodrece e contamina. Porque aqueles aspectos da sua personalidade não estão sendo ventilados, não estão sendo cuidados, não estão sendo integrados. Eles se tornam tóxicos exatamente porque estão isolados. A raiva, que poderia ser transformada em limites saudáveis, vira explosões destrutivas. A vulnerabilidade, que poderia ser intimidade, vira dependência doentia. A ambição, que poderia ser realização, vira inveja corrosiva. A história nos oferece um contra-exemplo literário perfeito. Em 1886, Robert Louis Stevenson publicou O Médico e o Monstro. É muito mais que uma história de terror. É uma parábola psicológica precisa sobre o que acontece quando tentamos dividir nossa natureza em boa e má, mantendo apenas a parte socialmente aceitável. O Dr. Jekyll, obcecado em ser puro e virtuoso, cria uma poção que separa sua sombra dele. O resultado, Mr. Hyde, uma criatura completamente descontrolada, incapaz de empatia, movida apenas pelos impulsos mais primitivos. E quanto mais Jekyll tenta reprimir Hyde, mais forte e incontrolável Hyde se torna, até que finalmente destrói ambos. Você vê o padrão? A repressão não elimina, a negação não faz desaparecer, a rejeição não purifica. Todas essas estratégias apenas fortalecem a sombra e garantem que ela emergirá da forma mais destrutiva possível. Mas se o problema é esse, qual é exatamente o mecanismo? Como funciona essa dinâmica da sombra? Carl Jung nos deixou uma das frases mais poderosas da psicologia profunda. Prefiro ser completo a ser bom. Leia isso novamente. Prefiro ser completo a ser bom. Isso vai contra tudo que nos ensinaram, não vai? Fomos criados para ser bons, para ser corretos, para ser moralmente irrepreensíveis. Jung está dizendo algo radicalmente diferente. A individuação, o processo de se tornar verdadeiramente quem você é, exige aceitar a totalidade, não a perfeição moral. Exige reconhecer que você não é só luz, você é luz e sombra. E tentar ser apenas luz é negar metade de quem você é. O psicólogo junguiano Robert Johnson expandiu esse conceito com algo que ele chamou de a sombra de ouro. Johnson descobriu em sua prática clínica que não reprimimos apenas aspectos negativos. Reprimimos também potenciais positivos que não cabem na imagem limitada que temos de nós mesmos. A mulher criada para ser modesta, que reprime sua brilhância natural. O homem ensinado a ser duro, que reprime sua capacidade de ternura. A pessoa educada em escassez, que reprime seu poder de abundância. Esses aspectos gorados também vão para a sombra. Também são projetados nos outros. Também nos impedem de ser completos. E aqui está o ponto crucial dos estudos contemporâneos. O pesquisador Roy Baumeister conduziu experimentos extensos sobre o que ele chamou de depressão do ego. Ele descobriu que reprimir conteúdos psicológicos consome cerca de 40% mais energia mental do que reconhecê-los e integrá-los de forma consciente. 40%. Imagine que você tem uma bateria psíquica de 100%. Quase metade dessa bateria está sendo gasta apenas mantendo partes de você trancadas no porão da sua psique. Não é de nada que muitas pessoas vivem exaustas sem motivo aparente. A guerra interna consome mais energia do que qualquer guerra externa. Se o problema é a repressão, como exatamente essa repressão opera no dia a dia? Através de dois mecanismos principais: projeção e explosão. A primeira metáfora visual para entender a sombra, ela é como a lua, sempre presente, mesmo quando não a vemos. E quando tentamos apagá-la, apenas aumentamos seu contraste. A lua não desaparece durante o dia, ela continua no céu. Você simplesmente não a enxerga porque a luz do sol ofusca, mas ela está lá, exercendo sua influência gravitacional sobre as marés da sua vida emocional. Da mesma forma,
Sua sombra não desaparece só porque você decidiu não olhar para ela. Ela continua influenciando suas escolhas, suas reações, seus relacionamentos. E quanto mais você tenta negá-la, mais nítido fica o contraste quando ela finalmente aparece. A segunda metáfora visual é ainda mais precisa. Projeção é o cinema interno. Você tem um projetor dentro da sua psique. E sabe qual filme esse projetor está sempre exibindo? O filme de você mesmo. Mas não o filme que você aceita assistir. Não. Ele projeta o filme de você que você recusa reconhecer na tela do outro. Então você olha para aquela pessoa lá fora e vê com absoluta clareza um defeito insuportável. Você tem certeza que o defeito está nela, mas aqui está o segredo que Jung descobriu. Você só consegue ver com tanta nitidez porque o defeito também existe em você. O projetor está dentro. A imagem vem de dentro. A outra pessoa é apenas a tela onde você está jogando o filme que se recusa a assistir em primeira pessoa. Preste atenção neste detalhe. A projeção tem uma característica muito específica que permite você identificá-la. Quando você está projetando sua sombra, a reação emocional é desproporcional. Não é um desconforto leve. É uma revolta visceral, é um julgamento implacável, é uma certeza absoluta sobre o quão errada aquela pessoa está. Essa desproporção é o sinal vermelho. Esse é o momento de parar e perguntar: o que em mim está sendo ativado aqui? Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. A sombra opera em ciclos. Deixe-me desenhar para você o que eu chamo de o ciclo da autossabotagem sombria. É um diagrama narrativo que provavelmente você vai reconhecer na sua própria vida. Fase 1. Rejeição. Ainda criança, você aprende que certos aspectos são inaceitáveis. Raiva é feia, sexualidade é suja, ambição é egoísta, medo é fraqueza. Você recebe essa mensagem dos pais, da escola, da religião, da sociedade. E sendo criança, você não tem capacidade crítica para questionar. Você simplesmente aceita. Essa parte de mim é má. Fase 2. Repressão. Você enterra esses aspectos no inconsciente. Desenvolve um eu ideal que não inclui nada daquilo. Constrói uma personalidade aceitável, uma máscara social perfeita. E por um tempo parece funcionar. Você se torna a pessoa calma, a pessoa generosa, a pessoa humilde, mas a um custo. O custo de negar partes inteiras de quem você é. Fase 3. Projeção. Os aspectos reprimidos precisam ir para algum lugar. Então você começa a vê-los nos outros, com uma clareza e um julgamento impressionantes. Aquela pessoa raivosa te incomoda profundamente. Aquela pessoa sexualmente livre te escandaliza. Aquela pessoa ambiciosa te parece moralmente questionável. Você está vendo sua própria sombra refletida no espelho do mundo. Fase 4. Explosão. Nenhuma repressão dura para sempre. A pressão aumenta e, eventualmente, a sombra irrompe de forma descontrolada. Você, a pessoa calma, explode com uma raiva que assusta até você mesmo. Você, a pessoa generosa, age com um egoísmo que não reconhece. Você, a pessoa humilde, tem um surto de arrogância que parece vir do nada. Mas não veio do nada, veio do porão onde você trancou essa parte de você durante décadas. Fase 5. Culpa e nova repressão. Depois da explosão, vem o horror. Como eu pude fazer isso? Isso não sou eu. E em vez de reconhecer que sim, aquilo também é você, que precisa ser integrado, você faz o quê? Tranca mais forte. Reprime com mais violência. Promete nunca mais permitir que aquilo apareça. E o ciclo recomeça, cada vez mais intenso. Este é o momento epifania. Você não está brigando contra outras pessoas. Você está brigando contra você mesmo. Você não está sendo sabotado pelo mundo lá fora, você está sendo sabotado pela guerra interna entre o eu que você aceita e o eu que você nega. E essa guerra nunca pode ser vencida através da repressão, ela só pode ser resolvida através da integração.
Pense em quantas brigas você já teve que, no fundo, não eram sobre o que parecia ser. Quantos relacionamentos terminaram não porque a outra pessoa era errada, mas porque ela estava ativando algo em você que você não queria ver. Quantas oportunidades você sabotou porque aceitá-las significava reconhecer uma ambição que você aprendeu a chamar de egoísmo. Quantas conexões profundas você evitou porque permitir intimidade significava mostrar vulnerabilidades que você aprendeu a chamar de fraqueza. A sombra não é sua inimiga. A sombra é você. É a parte de você que foi exilada, mas que nunca deixou de pertencer ao reino da sua psique. E ela continuará causando estragos até que você reconheça seu direito de existir. Se o mecanismo é a repressão e a projeção, então qual é a solução? Como fazemos essa integração da sombra? Aqui estão 3 exercícios graduais que vão do reconhecimento à transformação. Cada um constrói sobre o anterior. E aviso, eles exigem coragem. Não a coragem de enfrentar monstros externos, mas a coragem muito mais rara de olhar para dentro sem julgamento. Exercício 1. O mapeamento das projeções. Pegue papel e caneta. Liste 5 pessoas que você julga intensamente. Não precisa ser ódio, pode ser apenas aquele desconforto persistente, aquela irritação que não passa. Para cada uma dessas 5 pessoas, identifique o traço específico que incomoda. Seja preciso. Não é ela é chata, ela é invasiva. Não é ele é falso, ele nunca admite que está errado. Agora vem a parte difícil. Para cada traço, pergunte-se com absoluta honestidade: onde em mim esse traço existe, mesmo que minimamente? Mesmo que de forma diferente? Mesmo que apenas potencialmente? A pessoa invasiva te irrita, mas quando foi a última vez que você respeitou completamente os limites de alguém? Você nunca, nenhuma vez fez uma pergunta quando não devia? Nunca insistiu em ajudar quando a pessoa disse não? O traço está lá. Talvez enterrado, talvez justificado, talvez pequeno, mas está. Durante uma semana inteira, anote momentos de julgamento intenso. Não haja sobre eles, apenas observe e registre. Identifique os gatilhos emocionais específicos. O que exatamente foi dito ou feito que disparou sua reação? Em que situações o julgamento é mais forte? Com que tipo de pessoa? Esses gatilhos são mapeadores. Eles mostram onde a sua sombra está ativa. Exercício 2. Diálogo profundo com a sombra. Agora que você identificou alguns aspectos sombrios, é hora de conversar com eles. Literalmente. Escreva uma carta dirigida ao seu eu inaceitável. Comece assim: querida raiva reprimida, ou caro egoísmo negado, ou amada vulnerabilidade escondida. E escreva o que você nunca disse. Pode ser duro. Eu tranquei você porque tinha medo. Pode ser triste. Eu aprendi que você era perigoso. Pode ser revelador. Eu precisei negar você para sobreviver. Depois, e isto é crucial, dê voz a esse aspecto. Deixe ele responder. Se a sua raiva pudesse falar sem censura, o que ela diria? Eu só queria te proteger. Eu marquei limites que você nunca marcou. Eu sou a resposta à falta de respeito que você tolera. Se o seu egoísmo pudesse se defender, o que ele argumentaria? Eu sou apenas o reconhecimento de que você também importa. Eu sou a contrabalança do sacrifício destrutivo. Eu sou o direito de ter necessidades. Observe os padrões que emergem nesse diálogo. O que essa parte rejeitada precisa? O que ela quer? Geralmente, você vai descobrir que a sombra não quer dominar sua vida. Ela só quer ser reconhecida. Ela quer uma expressão saudável. Ela quer parar de ser um monstro e voltar a ser parte integrada de quem você é. Então escolha um aspecto específico da sombra e reconheça sua função positiva original. Preguiça, por exemplo. Todo mundo condena a preguiça. Mas qual é a função positiva original da preguiça? É a necessidade legítima de descanso. É o freio natural contra o esgotamento. É a sabedoria do corpo dizendo: pare,
Quando você reprime completamente a preguiça, você reprime também a capacidade de descansar, sem culpa. O resultado? Burnout, exaustão crônica. E então, ironicamente, você não consegue trabalhar nem descansar. Você apenas arrasta sua existência em modo sobrevivência. Negocie uma expressão saudável. Em vez de reprimir toda a preguiça e depois colapsar completamente, que tal? Posso descansar 1 hora por dia sem culpa. Em vez de negar toda a raiva e depois explodir violentamente, que tal? Posso expressar desconforto quando os meus limites são cruzados. A sombra não precisa assumir o controle. Ela precisa ter um lugar na mesa. Exercício 3. Ritual de integração e completude. Escolha um momento privado. Fique em pé diante de um espelho e declare em voz alta: eu sou humano completo. Luz e sombra, virtudes e defeitos, potenciais realizados e aspectos rejeitados. Tudo isso sou eu. E tudo isso é válido. Isso pode parecer simples, mas observe a resistência que surge. Observe o quanto é difícil dizer: minha raiva é válida. Ou meu egoísmo tem seu lugar. Ou minha inveja me diz algo importante sobre meus desejos não realizados. A dificuldade de dizer essas coisas em voz alta mostra o quanto você foi condicionado a se rejeitar. Pratique a aceitação radical de um defeito diariamente. Não tolerância passiva, aceitação ativa. Hoje eu fui impaciente com meu filho. Reconheço que a impaciência faz parte de mim. Ela surge quando estou sobrecarregado e negligenciando minhas próprias necessidades. Em vez de me flagelar, vou reconhecer a mensagem e cuidar do que precisa ser cuidado. Celebre pequenas integrações. Você conseguiu expressar raiva de forma saudável, estabelecendo um limite firme, mas respeitoso. Celebre. Você admitiu um erro publicamente, em vez de se defender com justificativas. Celebre. Você reconheceu inveja e usou essa informação para identificar o que realmente quer na sua vida. Celebre. Cada pequena integração é uma vitória contra décadas de condicionamento para a repressão. E observe, apenas observe como seus relacionamentos começam a mudar quando você para de projetar. Quando você reconhece que aquela irritação com a arrogância alheia era na verdade sua própria grandeza reprimida pedindo permissão para existir. Quando você percebe que aquele julgamento da vulnerabilidade alheia era na verdade seu próprio medo de intimidade se disfarçando de fortaleza. Deixe-me compartilhar um caso de estudo real que ilustra todo esse processo. Maria, 52 anos, 3 divórcios, uma história de relacionamentos que sempre terminavam com ela se sentindo usada e desvalorizada. Maria sempre criticou duramente pessoas egoístas. Na cabeça dela, egoísmo era o pior defeito possível. Ela se orgulhava de ser generosa, de colocar os outros em primeiro lugar, de nunca ser daquelas pessoas que só pensam em elas mesmas. No trabalho terapêutico, Maria começou a explorar sua história. Mãe extremamente exigente, que punia qualquer manifestação de necessidades próprias. Menina direita não pensa só nela. Você é muito egoísta. Pare de só querer, querer, querer. Maria aprendeu cedo que ter necessidades era inaceitável. Então ela fez o que qualquer criança faria. Reprimiu completamente essa parte. Tornou-se a filha perfeita, a amiga que sempre ajuda, a esposa que sempre cede. Mas o que acontecia nos relacionamentos? Maria escolhia consistentemente parceiros que eram, nas palavras dela, incrivelmente egoístas. Ela se doava completamente. Eles recebiam sem reciprocidade. Ela se sacrificava. Eles se aproveitavam. E Maria alimentava um ressentimento crescente que eventualmente explodia em comportamentos passivo-agressivos. Ela esquecia de fazer coisas importantes para o parceiro. Fazia comentários cortantes disfarçados de preocupação. Sabotava sutilmente a felicidade do outro. Era sua sombra egoísta emergindo da única forma que podia, distorcida, destrutiva e irreconhecível. Porque Maria não conseguia simplesmente dizer: eu também tenho necessidades, ou eu também preciso ser cuidada. Sua sombra fazia isso através de sabotagem. E quando o relacionamento inevitavelmente terminava, Maria saía com sua autoimagem intacta. Eu sou a vítima generosa, ele é o egoísta.
e imediatamente buscava outro parceiro para repetir o ciclo. A transformação começou quando Maria conseguiu nomear a verdade. Eu tenho uma sombra egoísta. E ela não é má. Ela é a parte de mim que tem direito de ter necessidades próprias, que merece ser cuidada, que pode dizer não sem culpa. Maria começou a praticar a integração. Pequenas coisas no início. Pedido que queria em vez de esperar que os outros adivinhassem. Dizer não para as solicitações que a sobrecarregavam. Reconhecer quando estava com raiva em vez de reprimir até explodir. Os relacionamentos de Maria mudaram radicalmente. Não porque ela melhorou, mas porque ela se tornou inteira. Ela parou de atrair parceiros extremamente egoístas porque parou de projetar todo o seu egoísmo reprimido neles. Ela começou a escolher relacionamentos mais equilibrados porque ela mesma estava mais equilibrada. E pela primeira vez aos 52 anos, Maria conseguiu sustentar uma parceria saudável. Não perfeita, saudável. Porque ela não estava mais em guerra com metade de si mesma. Aqui está seu checklist de aplicação para saber se você está realmente integrando a sombra. Você identificou pelo menos 3 projeções ativas na sua vida. Você consegue nomear os aspectos que está projetando sem se dissolver em vergonha paralisante? Você reconheceu aspectos sombrios sem julgamento moral absoluto? Você consegue dizer, eu tenho raiva, ou eu tenho inveja, ou eu tenho egoísmo, e completar a frase não com flagelação, mas com e isso me diz que... Se você marcou sim para essas perguntas, você está no caminho da integração. Se ainda não, não tem problema. Este é trabalho de uma vida inteira. Jung levou décadas integrando sua própria sombra. Você não precisa fazer tudo agora. Você só precisa começar. Chegamos ao fim desta jornada. E como toda boa jornada, este não é realmente um fim, mas um começo. Vamos recapitular em 3 atos o que exploramos aqui. Primeiro, o problema. Todos nós carregamos uma sombra. Aspectos negados da nossa personalidade que continuam controlando nossa vida pelos bastidores. Esses aspectos não foram embora só porque decidimos não olhar para eles. Eles estão lá, no porão da psique, influenciando nossas escolhas, sabotando nossos relacionamentos, criando padrões repetitivos que não conseguimos quebrar. 80% dos nossos conflitos recorrentes vêm dessas projeções não reconhecidas. Segundo, o mecanismo. A sombra se manifesta principalmente através de projeção e explosão. Projetamos nos outros o que negamos em nós mesmos e depois julgamos como a ferocidade reveladora. E quando a repressão não aguenta mais, a sombra irrompe de forma descontrolada em comportamentos que não reconhecemos como nossos. O ciclo é rejeição, repressão, projeção, explosão, culpa e nova repressão. Um ciclo que drena 40% da nossa energia psíquica e garante que nunca alcancemos paz interior real. Terceiro, a solução. Integração consciente. Não eliminação, não controle perfeito, mas reconhecimento honesto e expressão negociada. Identificar suas projeções, dialogar com seus aspectos sombrios, reconhecer as funções positivas originais do que você chama de defeitos, negociar formas saudáveis de expressar o que foi reprimido e celebrar cada pequena integração nesse processo de se tornar inteiro, em vez de apenas parecer bom. Agora deixe-me fazer uma pergunta transformadora. Não precisa responder em voz alta, mas responda para si mesmo com absoluta honestidade. Que parte de você está gritando por reconhecimento através das pessoas que você mais critica? Qual é o aspecto que você vê com tanta clareza nelas porque se recusa a ver em si mesmo? Qual é o traço que provoca em você uma reação desproporcional porque toca numa ferida que você nunca deixou cicatrizar? Essa resposta, quando você tiver coragem de formulá-la, será o início da sua integração. Porque você não pode integrar o que não reconhece. E você não pode reconhecer o que se recusa a ver. Lembre-se sempre, a coragem não é eliminar a escuridão. A coragem é acender a luz sem destruir a escuridão, porque a escuridão também tem seu papel no teatro da psique humana. A escuridão contém profundidade, a escuridão guarda potenciais, a escuridão é onde as sementes germinam antes de romperem a superfície. Você não precisa ser perfeito. Você nunca precisou ser perfeito. Você precisa ser
completo. Você precisa reconhecer que é humano, com luz e sombra, virtude e defeito, potenciais realizados e aspectos rejeitados. Tudo isso sou eu. E tudo isso é válido. É seu, é você. Porque a completude habita onde a perfeição jamais chegará. Com a consciência iluminada pelo saber.